São Imprensa de Alagoas, boa noite para todos. Vamos entrevistar agora o técnico do Asa, professor Itamar Schulli. Professor, um resultado aí de 2-0, 2 gols brilhantes de Mota e Samuel. Vamos viajar então com a vantagem. Como o senhor avalia essa participação do Asa no jogo dentro de casa, mais um jogo decisivo? Boa noite a todos. Nós fizemos uma partida consistente, né? Desde o início, tivemos no começo do jogo um pouco de desatenção, oferecendo ao adversário algumas oportunidades que não poderíamos, mas foi um jogo bem disputado, um jogo equilibrado de alternâncias, as duas equipes se estudando bastante, e duas equipes com muita qualidade, como é também a equipe do Gama, uma equipe recheada de excelentes jogadores, um grande treinador, muito inteligente, por isso que o Gama está onde está, pela qualidade, pela competência do trabalho do seu treinador e pela qualidade dos atletas. E a mesma forma o Asa pela qualidade dos atletas, pela entrega que os atletas têm, estão de parabéns por isso. Segundo tempo, corrigimos alguma situação em condição de posicionamento, né, e as opções que a gente tinha de contra-atacar, de ter uma transição mais rápida. Então fizemos reorganizamos o nosso posicionamento, fizemos uma mudança também para usar mais o Mota nesse setor por dentro, o Samuel mais pelo lado, e a equipe foi muito competitiva, muito determinada em cada lance, em cada detalhe, para construir essa vitória. É importante, né, nesta tarde, importantíssima, mas sabemos muito bem que não tem nada definido. Nós temos um jogo de 90 ou 100 minutos, como foi hoje, né, lá em Brasília, mas um passo a gente deu, mantendo sempre nossa humildade aqui, o nosso trabalho diário, para nos prepararmos bem essa semana para esse confronto contra o Gama lá em Brasília no próximo domingo. Então, a vitória do Asa vem muito em função disso que você falou agora, desses ajustes que você fez no intervalo do jogo para o segundo tempo, as alterações, ajustes táticos e também a eficiência, né, dos jogadores, a segurança, sobretudo no sistema defensivo, com o Alisson Dutra, por exemplo, anulando o Henrique Almeida. Nós tivemos as mudanças a gente precisa executá-las, né, fazê-las, né, quando a gente vê algumas situações que a gente precisa melhorar. Então as mudanças são não só às vezes de um atleta, né, mas também no posicionamento dentro do campo dos atletas, né. Então isso que a gente tentou no intervalo reorganizar, e eles tiveram os atletas muita capacidade de fazer. Eu sempre falo isso, eles têm a capacidade, precisa acreditar cada vez mais, né, como eles têm feito, no que é necessário fazer, e a dedicação. Série D é isso, né, a atenção nos detalhes e a entrega que a gente tem que ter a todo instante, a cada segundo do jogo, não se descuidar. Então o nosso mental ele tem que estar muito bem, né, para a gente não perder nenhum jogador ou não errar um posicionamento. Então isso também faz parte de construir uma vitória. Então os atletas estão de parabéns por isso, agradecemos a Deus em primeiro lugar, como sempre, e parabenizar mais uma vez o grupo dos atletas pela vitória nessa noite, pelo sistema. O sistema defensivo foi bem, mas também foi bem a parte ofensiva, que ajudou já começando uma marcação lá em cima, fazendo com que várias vezes tivessem que quebrar essa bola. Então foi um conjunto de fatores que nos levou a essa vitória. Volto a dizer, uma vitória importante. Claro que não temos nada está decidido, mas é um passo que a gente dá e agora com o trabalho novamente, e mantendo o que a gente sempre manteve aqui, respeitando os adversários, com muita humildade, a gente vai procurar dar o outro passo lá em Brasília no próximo domingo. Então, essa semana você ficou sem 3 jogadores no plantel, ou seja, o Alex Bruno foi para a Vitória, o Vinícius Alves para a Lenense e o Wesley Júnior para um clube lá de Portugal. E mesmo assim a equipe permaneceu competitiva, e hoje essa vitória maiúscula é diante da equipe do Gama, que tem a melhor campanha desta competição nacional da 4ª divisão.
É exatamente em cima disso que eu quero que você fale sobre o que você já projetava no começo da temporada, a importância dos jogadores estarem todos atentos e você dando a oportunidade no decorrer da competição, e neste momento decisivo, esses jogadores estão correspondendo àquilo que você esperava lá atrás? Eu tenho, desde o início, conversado isso com o grupo de atletas, e no último treino nosso aqui no sábado, justamente é um lance pequeno, mas é o que sempre eu penso. Termino o treino, eu chamei o Jonathan para, não me recordo quantas bolas, cruzar para ele até... Tomara que o doutor não ouça, né? Eu fui cruzar umas bolas para ele cabecear, por quê? Porque ele é uma peça importante, né? Como todos são, né? Todos são umas peças importantes. E além disso, desses desfalques que a gente teve, que é com alegria, porque eles vão para situações melhores, isso é bom para o clube também, né? Para o Asa, valoriza o clube, o Asa cada vez mais. Nós também tivemos o Johan ausente e o Igor Leite. Isso. E são dois jogadores que provavelmente a gente também não conte, né, no próximo jogo. O Igor é de certeza e o Johan também acho difícil. Então também a gente não teve esses atletas aí que eram anteriormente jogadores titulares nossos, né? Então, mas aí vem o que o senhor falou, vem o grupo, vem os outros que entram, que têm oportunidade, e cada um precisa fazer o que eles têm feito, o melhor da oportunidade que eles estão tendo, se dedicar àquela oportunidade, fazer o melhor deles, e isso está bem claro, né? Que o grupo todo vive isso, o grupo todo pensa dessa forma, o grupo todo, o nosso ambiente talvez esse é chover no molhado, né? Mas o nosso ambiente é muito bom, muito tranquilo, todo dia. E esses atletas aí, a gente se orgulha de poder estar na frente trabalhando com eles. E todo esse bom ambiente se deve à bênção de Deus, se deve a uma diretoria que é muito competente, muito séria nos seus compromissos, e a todos que fazem parte disso, que eu gosto de ressaltar isso, né? Não é só o trabalho de um treinador, de comissão técnica, de jogadores, não, todos são muito importantes, né? Todo o staff, todos que fazem parte das nossas cozinheiras, o que cuida do campo, aqui quando liberam um campo para nós treinar, sempre com muita alegria para a gente poder treinar. Então todos esses fatores fazem com que os atletas saibam que cada peça é importante, e se essas peças que eu acabei de citar são muito importantes e valorizadas por nós, quanto também são os atletas, né, que entram dentro de campo para trazer essa alegria para os torcedores do Asa e consecutivamente também para a cidade de Arapiraca. Boa noite, parabéns pela Boa vitória. Noite, obrigado. Você entra com uma escalação com dois atacantes de lado, Gustavo Ramos e o Brazion, e o centroavante, Michel Douglas, centralizado. Você, antes, com as outras rodadas, né, os outros mata-matas, você sempre entrava com dois meias, o Samuel, o Igor Leite, ou mais um, né, o Johan, e os dois volantes, Ferreira e o Aleph, com o que a gente já via, né, o Alex Bruno, um centroavante de mobilidade, e o Vinícius. Qual foi a tua leitura para entrar com os dois atacantes de lado de campo e depois voltar, trazer o Mota para o jogo no lugar do Brazion e aí o time crescer em produção na segunda etapa? Olha, eu tenho que analisar o meu grupo e as condições que eu tenho, o que é necessário. Então eu tinha a certeza que o Samuel não ia aguentar o jogo todo, porque o Samuel vem jogando com muita dor e a entrega é isso. O Samuel é isso, né? Não tem... O Samuel não vai para dentro do campo, ele pode estar com uma perna só, se maneira de falar, ele vai. Mas eu sei que chega um limite que ele não vai mais. Então, se eu começo com o Samuel e o Mota também, pelo ritmo de jogo, talvez não aguentaria também. Então, daqui a pouco eu tenho que tirar os dois, pronto, estou sem nenhum meio, vou ter que botar um volante para frente, enfim. Então, e também, porque nós tínhamos que botar os dois jogadores de velocidade pelo lado para que não facilitasse a descida dos dois laterais, que eu conheço bem, um já trabalhou comigo, prazer de trabalhar com um deles, lateral esquerdo, então eu sei da qualidade que eles têm, e se não tiver ninguém naquele setor ali para atacar, eles vão ter liberdade para descer. Então, todas essas situações a gente tem que ponderar no jogo, pensar, e colocamos um volante mais do lado do outro, que era o Ferreira com o Aleph, para fazer essa contenção, mas acho que os atletas viveram isso dentro de campo, se doaram ao máximo, o sistema defensivo também, os laterais, para que a gente pudesse, com paciência, né? Porque os gols aconteceram no segundo tempo, então você tem que ter paciência, não pode
fazer por fazer as situações, né? Então eles estão de parabéns por esse entendimento tático e por uma vitória importante que conquistamos, e volto a dizer, frente a uma grande equipe, que é a equipe do Gama, e frente a um grande treinador também que a equipe do Gama tem. Boa noite, parabéns pela vitória mais uma vez. O Asa está muito bem jogando fora de casa nessa fase de mata-mata e agora leva uma boa vantagem, mas claro, não tem nada decidido. O que fazer durante toda essa semana para pensar já nessa partida em Brasília, professor? Trabalho, consciência do que nós precisamos fazer, responsabilidade, como sempre a gente fez, lembrar, né, que fizemos um bom jogo, vencemos, maravilha, ok. Mas nós temos que lembrar que o Gama já veio de um resultado adverso, 2-0, perdeu 2-0 fora, em casa reverteu e ganhou nos pênaltis. Então, o futebol é assim, dessa forma. E volto a dizer, com uma grande equipe, como é o Gama, e bem treinado, né? Então, a gente sabe da dificuldade que vai ter lá, né? Sabemos. Então, o que cabe a nós? Bem, sabemos disso, sabemos. Então, nós temos que treinarmos, nos prepararmos muito, termos a concentração a todo momento no jogo, né? Não ir para lá achar que nós vamos nos defender e isso vai ser suficiente, não. A equipe que nós precisamos manter o que a gente sempre fez, né? E que vocês todos os senhores todos têm visto a forma que a gente trabalha, e manter isso, né? Dessa forma a gente, com a bênção de Deus, chegou aqui, e dessa forma a gente pretende continuar, dar mais um passo em busca dessa vitória e consequentemente também da nossa classificação para a final. Professor, vamos encerrar a coletiva com o Bruno do Esporte de Peso. Bruno, boa noite. Boa noite. Boa noite, Itamar. Professor, uma vitória que deixou o torcedor muito feliz. Mas o que você diria, o que o senhor diria para o nosso torcedor agora? Dá para acreditar nessa final? Eu acho que fazem umas três coletivas atrás que eu falei, que alguém me perguntou, não, mas o torcedor é muito desconfiado porque perdeu lá quando não deu, lá não sei quando não deu. E hoje eu disse isso para os atletas na nossa conversa antes de vir para o estádio. O que passou aqui nos 9 anos anteriores, passaram grandes profissionais aqui, treinadores, passaram grandes atletas aqui. Isso passado. Mas o grupo que conquistou é esse grupo que está aqui. Então o passado já ficou para trás. Então eu acho que o torcedor, a cidade, eu vejo, me encontro com os torcedores às vezes aí, fico muito grato pelo carinho que a torcida tem, e é recíproco, né? Mas o que a gente tem que entender é que é um momento novo para o Asa, né? Está sendo desde o início, quando a gente aqui chegou, de trabalho e da entrega de todos, né? Então é um momento diferente que a torcida tem que entender que nós não chegamos aqui, olha, foi de qualquer forma, foi com o trabalho de todos, né? Não é de um, é de todos, foi com trabalho, e eu gosto de frisar sempre, nessa sequência, a bênção de Deus, a mão de Deus, o seu Rogério Siqueira, nosso presidente, e toda a diretoria, todos os funcionários, atletas, quer dizer, é um novo comissão técnica, é um novo momento, o Salles, o Bruno Cerqueira, enfim, é um novo momento. E esse novo momento, o torcedor tem que entender que ele faz parte desse novo momento. Então nós chegamos aqui com todos, e o torcedor junto, como foi no último jogo aqui, 12 mil pessoas ou mais, né? A gente conquistou o acesso. Aqueles 9 anos de pedra, de 9 toneladas de pedra que carregavam, ficou, né? Então acho que o torcedor saiu daqui feliz e viu que tem um grupo que luta, que batalha muito, que pega a camisa do Asa e beija o escudo, e tudo isso levou a classificação para a Série C. E hoje, novamente, nós jogamos com uma grande equipe, uma equipe que acho que foi a que mais somou pontos nessa primeira fase, o Gama, baseado no que eu acabei de dizer, de elenco, de investimento. O Gama, uma das equipes que mais investiu, sem dúvida, né? O dobro da nossa, sem dúvida, para mais. Mas todas essas coisas são boas no futebol, é importante. Mas o importante é isso, é o torcedor acreditar no trabalho que aqui está sendo feito pelos atletas e por todos, e viram mais uma vez hoje o nosso torcedor quanto foi a entrega de cada atleta,
para alcançar essa vitória tão difícil como foi. E agora tem que acreditar, lógico que tem que acreditar. Nós sabemos da dificuldade que vai ser lá em Brasília, sabemos, mas o torcedor tem que acreditar, o torcedor tem que, se puder ir a Brasília, vá, a torcida deles também esteve aqui, vá nos ajudar, porque é muito importante a torcida, essa energia que passa para os atletas, né? Então, é um momento novo, graças a Deus, e que a torcida acredite, né? Porque o que nós poderíamos bem dizer assim, ó, classificamos, era o objetivo principal, e hoje vim aqui para um jogo mais relaxado. Não, acho que todo mundo viu quanto foi a entrega e a dedicação, a doação de todos, né? E dessa forma a gente vai porque a gente tem sonhos a mais. E o nosso sonho a mais é passar por esse adversário e chegar numa final e aí viver essa final, né, em busca de título. Obrigado, professor.